Boa noite, meus irmãos, nossas irmãs que estão presentes, jovens, e que o Senhor possa nos dar a sua bênção nesta noite, neste culto, e agradecer pela presença de todos. E você que está nos acompanhando nas redes também, que Deus te abençoe muito. Nós pedimos para que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13. Nós vamos ler 4 versos até o 16 e depois uma meditação em torno do assunto. Leitura. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência, concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Vamos repetir todos juntos o último versículo. Não erreis, meus amados irmãos. Oração. Amado Deus, na sua santa presença, nós te rogamos que o Senhor tenha piedade de nós, deste país, dos enfermos, dos adoentados, dos desempregados, e pedimos nesse momento que esta palavra possa cair em cheio nos corações necessitados e também para todos que precisam entender as atividades, as reações que devemos ter devido aos acontecimentos que nós temos que enfrentar inevitavelmente nesta vida. Em nome do Senhor Jesus, seu Filho amado, que morreu na cruz por nós, nós te suplicamos. Amém. Amém. Obrigado a todos. Essa leitura, um trecho ainda do primeiro capítulo, onde nós vamos partir de uma verdade absoluta. Nenhum de nós pode acusar Deus de ser tentador em qualquer momento da raça humana. Ninguém pode acusar Deus pelos seus fracassos. Nenhum de nós, porque fracasso não é tentação. Fracasso é uma força pequena de alguém. Em Provérbios 24:10 nós vemos escrito: se mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Diante dessas verdades escriturísticas, julgar o Senhor como tentador, além de ser uma blasfêmia, porque toda criatura deve assumir as suas insignificâncias, todos nós, dependência total de Deus, isso nos deixa humildes, desde a concepção, geração, nascimento, vida e a despedida desta terra. Todo o ciclo da nossa vida. Porque Deus, o Criador, é inacessível ao mal. Ele não prejudica ninguém. Deus nunca faz mal. Ele não é maldoso. Deus é misericordioso, amoroso e bondoso. Amém. Amém? O Criador não tem por método torturar a sua própria criação. Isso não faz parte da sua constituição. Deus nos prova assim, como um pai que disciplina seus filhos, que nos corrige e quer o nosso bem. Portanto, a verdade é, ninguém diga, ando sendo tentado por Deus. Nas observações que nós vemos no versículo 12, do qual nós não lemos, e gostaria que você reparasse na sua Bíblia, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual Deus tem prometido aos que o amam. Quem suporta fiel nos momentos difíceis, e momentos difíceis não nos faltarão nessa vida, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele
mostrou para nós e nos deu o caminho da vitória, de sermos vencedores. Então, a nós está preparado o coroamento da vida. E isto é promessa de Deus. Amém? Do jeito que a rebelião humana aumenta, conforme Paulo anunciou no início do livro da carta aos Romanos, aumentarão os acusadores de Deus pelas coisas que andam acontecendo, pelo que sempre fizeram de obstinação obediente, o homem está colhendo. Por exemplo, alguém diz: se Deus é bom, por que acontecem tantas coisas ruins? Não é por causa de Deus, é por causa da criatura que se rebelou. Não cuidam, não se responsabilizam, que o mundo colhe o que anda plantando desrespeitosamente, por longos anos de profanação ao sagrado. Afronta o santo dos santos, desonram todas as instituições que Deus criou, principalmente a família e a igreja, e a criatura em si. Nesses ambientes de tantas impiedades, de profanações, rodeado de injustiças e das maldades deste mundo hoje apodrecido, todos nós somos provocados ao envolvimento para sermos participantes nestas afrontas pecadoras. Na verdade, o mundo quer cúmplices. Nós somos convocados, através das tentações, para sermos cúmplices do que o mundo anda aprontando. De forma que esses convites tornam-se tentadores, vindo da natureza humana caída, mas nunca de Deus. Deus não se envolve em tentações. De forma que nós e os nossos filhos somos chamados diariamente, dia e noite, noite e dia, por qualquer meio de comunicação existente, invadindo os nossos olhos e ouvidos, nossos sensores, para abastecer os corações para a satisfação do que Deus não aceita. E quem está obediente a Deus, diz não para todos estes apelos, desviando-se, se afastando dessas fontes de prazeres. O poder para barrar essas enxurradas de ofertas, tentadores, deve ser o apego à fé e o compromisso com a causa do nosso Senhor. Aproximando dos irmãos e afastando-se dos eventos do mundo, chegando-se mais ao Senhor, e Ele chegará-se tanto mais em você. Esta é uma regra. O que nos impede de ser mais um entre os ímpios é o nosso Senhor Jesus. Ele nos livra do mal. Amém? Amém? Ele cuida de nós. E Ele tem cuidado de nós. Ele nos dá resistência quando a fidelidade está sujeita a Ele. Tiago 4,7, ele aproveita e escreve: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando estamos debaixo das asas de Deus, Satanás foge de nós. Quando saímos para visitar os prazeres do mundo, o Senhor não vai junto, mas Satanás vai encontrar você. É assim. Jesus nos deu o endereço e caminho para a resistência. Ele foi submetido, como nós já sabemos, por 40 dias e 40 noites, tentado, mas resistiu e mostrou para nós o caminho da resistência. Em Mateus 4,1, apenas um versículo: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado para o diabo. A plataforma de tentação estava toda preparada pelo diabo, não por Deus. Ele preparou tudo, todo o cenário, todos os enfeites, todas as propostas. Deus não estava junto, mas o Senhor estava com o Filho.
Porque no momento que somos submetidos, sempre será apresentado como uma escolha entre sim ou não, aceito e não aceito. Ainda que seja sob tortura, porque a tortura já não é mais tentação, é a ocorrência da provação. Os provados são submetidos ao teste de resistência. No teste de resistência que o inimigo desiste e foge. Quem está absolutamente convicto da sua obra no Senhor, não se dobra ao que o maligno possa lhe fazer de mal. Isto é, teme a Deus, mas não tem medo do mal. O inimigo não insiste com os fiéis. Ele não perde tempo. Em Atos 7, 59 e 60, um dueto de versículos, nós vamos observar o comportamento de Estevão, o diácono que foi apedrejado. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão não conversava com alguém a não ser com o Senhor. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão, o diácono da igreja em Jerusalém, sob toda essa tortura horrível e consequente morte, teve duas posições que nós vemos. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não passe para eles o peso do pecado que eles estão cometendo. E assim ele partiu para a glória eterna. Um comportamento diferenciado, inusitado. E aí, Estevão foi fiel porque a sua convicção de fé era maior do que a tortura que os homens poderiam fazer. Convicção de fé maior que as ocorrências externas. E ele não cedeu. Depois de recebido na glória eterna, lugar onde os inimigos não adentram, ali foi o limite dos inimigos. Só o Senhor é que vai estar na glória eterna. O limite de Satanás é determinado apenas aqui. Daqui ele não passa, aqui ele fica. Jesus disse certa vez a uma multidão, e entre a multidão os seus discípulos, em Lucas 12, 5, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Nessa leitura nós vemos por que Estevão conversou com quem ele devia temer, e não com quem estava lhe torturando. Jesus lança sobre o arbítrio humano a decisão espiritual. As tentações desse mundo são males menores diante de toda a eternidade. As dificuldades nos dão a chance de produzir maturidade espiritual e ajuntar benefícios eternos, ser suportadas com fé e perseverança, fidelidade a Deus. A pessoa provada é considerada felizarda ou premiada, porque suporta a provação e permanece fiel. Então está aprovada. Tiago não está ensinando que as provações são engraçadas. Não é isso. Ou que devemos sentir felicidade na dor. Também não é isso. Ao contrário, ele salienta que as provações servem para um propósito. Tudo que nós passamos de aflições e de provações sempre tem um propósito. A prova experimental da realidade da sua fé e compromisso com Deus. E que estas testagens devem promover o crente a uma perspectiva na esperança de uma alegria confortante, profunda, para tão logo em breve. Por isso vivemos em esperança.
Quem vive em esperança não vive em razão dos efeitos desse mundo, mas dos efeitos para a eternidade. Porque tudo que acontece com os fiéis desse mundo não são para aqui, são para a eternidade. Amém? Cidadãos do reino eterno. Tem este comportamento. A pessoa que passa pela prova é como a prata que ferve no calor. No calor do cadinho, depois da purificação, receberá a certificação de metal 100% precioso. É assim que nós compramos aquelas barras de ouro, quem compra, ou vai fazer a sua aliança e tem uma certificação, 99,99% de ouro puro. Aí, por que o ouro chegou a esse grau de pureza? Porque ele passou por um momento de forjamento, de purificação. E a palavra nos ensina que nós somos assim. E aí ele recebe a certificação, material precioso. E Deus nos bate o carimbo e diz ao mundo: este é precioso para mim. É fiel. Façam o que quiserem com ele, pois ele não me negará. Por isso que os mártires cristãos nunca negaram. Não é porque eles eram melhores entre os homens, mas porque eles já estavam selados, preciosos de Deus. E você pode ser um precioso de Deus. Amém. Desde que o seu comportamento seja neste quilate. Assim como foi Jó, assim deve ser você. Este é o certificado da fé, portanto, é precioso para com Deus. Para o fiel, precioso, o sangue derramado na cruz é precioso também. Foi verdadeiramente derramado para a sua salvação. Quem foi lavado pelo sangue precioso, precioso é. Tal fiel receberá um galardão, como expressa no grego, onde nós lemos, a coroa da vida. Como Jesus foi coroado pelo Pai, visto que o Senhor prometeu aos que o amam a esperança da recompensa eterna, a fidelidade ao Santo Deus é um atributo sobre aqueles afortunados, independentemente das ocorrências externas, das tentações, perseguições, aflições, ainda que seja sobre perseguição, como foram os irmãos do passado. E dos presentes de hoje, que hora ou outra temos notícia, que estão fiéis ao nome do Senhor, em presídios, passando fome, necessidades e sob tortura. E isto, meus irmãos, é real. Nunca pense em culpar Deus, como esses homens e mulheres nunca culparam, nem em público, nem no íntimo. Não resmungue nem lamente. Essas duas palavras nunca devem fazer parte do nosso cotidiano. Não diga: Senhor, por que fez isso comigo? Ou, logo eu? Ou, o Senhor acho que não me ama. Culpar a Deus quando enfrentamos situações adversas sempre nos será prejudicial. Sempre. Não vai ser um bom remédio. Não vai resolver. Acelera a operação da própria decepção do homem. Já pensou, filhos de Deus, decepcionados com Deus? Ajuda devemos pedir, lamento devemos extinguir. Confiança em Deus sempre devemos ter. Amém? Um outro exemplo, durante uma tremenda prova, onde Jó estava sobre uma degradação física e afronta em todos os setores, inclusive seus amigos, chegou a sua mulher e disse para ele, diante dessa cena degradante, em Jó 2, mais um dueto de versículos, 9 e 10, então a sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse:
Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Olha, é um caso sério e comum ao mesmo tempo. A esposa desesperada, descrente, dissimulada, chutou a sua religião e aconselhou o seu esposo blasfemar e caminhar nos seus interesses, no seu desânimo, na sua ausência de fé. Negar a sua fé a Deus, pecar e morrer. A mulher foi bem simples, humana. Jó resistiu à tentação da mulher e à provação que ele estava passando. Os dois juntos. Ela estava tentando o homem a desistir e ele sendo provado a persistir, para depois ser coroado por Deus. Amém? A mulher de Jó pode ser entre nós a tentação dos nossos próprios pensamentos. Quantas vezes somos emulados a desistir também? A achar que não está valendo a pena e que tudo é um engano. Como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos e depois morramos. Novamente, o mesmo dito. Mas não é assim para os fiéis. Quando as coisas não dão certo, ou quando achamos que está desse jeito, quando vemos os injustos prosperarem e os maus se alegrarem, os servos fiéis creem que Deus está com eles, assim como Jó creu. Enquanto a sua companheira foi horrível, assim são os maus pensamentos que nos acompanham. Devemos afastá-los como Jó fez. Descartou as investidas diabólicas da sua esposa. Ora, irmãos, ceder é para os infiéis. Não adianta fazer propostas obscenas para os fiéis. Porque em Tiago 1,14, nossa leitura, ele diz: mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Pensa bem, porque Tiago escreveu assim: alguns crentes pensavam que, como Deus permitia as tentações, e de fato permite, ele também deveria ser a fonte das próprias tentações. Um sofisma. Concluíam que podiam se desculpar dos seus pecados, dizendo: a culpa é de Deus, Ele permitiu, Ele está sendo participante. Tiago corrige isso, esclarecendo que as tentações vêm de dentro do engodo. Dentro do engodo é uma expressão de isca do próprio coração para atrair. Então não é de Deus que nasce a tentação, é no coração que aceita o convite. Nascidas da intimidade da natureza do homem, e não vinda de Deus. Como não vem de Deus, ele crava toda a responsabilidade individual em cada pecador, em cada um de nós. Esses desejos podem ser alimentados ou deixados morrer de fome. Não alimente os seus desejos, não abasteça eles, negue-o, a tarefa é sua. E Deus será contigo. Inicie uma oração, parte para a leitura bíblica, fuja desses sentimentos e de todas as aparências da maldade. Caso você não saiba dizer não para você mesmo, esse desejo será descontrolado e você se tornará como uma criança mimada. Todo pecador age como uma criança mimada. Desejos tornarão vícios, te dominarão e serás um pecador a mais, público ou apenas íntimo. Quanto a isso, Satanás não se importa. Enquanto no período de gestação do pecado no coração,
Depois do ato acontecerá, e isto, para ele sabe que já está sob domínio. O que era apenas um sentimento permitido, torna uma operação descontrolada que conduzirá o pecador ao ato. Agora vamos observar em 1 Coríntios 10 e 13, olha o que Paulo escreve. Para ninguém dizer que não teve jeito. Não veio sobre vós tentação, senão humana, então, do homem. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Dito e feito, é isto mesmo, irmãos. Deus sabe das nossas limitações e das nossas fraquezas, de cada um de nós. A minha fraqueza e a fraqueza de um irmão, de irmã, cada um tem a sua fraqueza, cada um tem as suas limitações. Deus sabe. Por isso, Ele nos dá poder de resistência e ação de fuga rápida. Porque toda vez que cedemos ao pecado, nunca podemos dizer, ora, foi inevitável, não teve como. E bem que eu não queria pecar, mas não teve jeito. A carne foi tão fraca que eu pequei. Ora, a carne é fraca sim, mas Deus te faz forte. Ora só, irmãos. E alguns dizem dessa forma, aquelas desculpas meia boca. O escape para evitar sempre esteve à disposição. Ocorreu que o desejo foi maior que a fé e o temor neste momento. Houve lentidão, olhou para trás e se deixou envolver. A regra é, preste atenção, em toda e qualquer tentação, a força de suportar e escapar sempre será maior e vinda de Deus. Portanto, nenhum de nós podemos dizer, Deus me ajudou a pecar. Na verdade, Ele te ajuda a escapar. E no versículo 15, lamentavelmente, Tiago diz, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Ora, irmãos, nestas alturas dos acontecimentos, Tiago lamenta as consequências e as sequências, infrações de milésimos de segundo, de quem cedeu ao encantamento da tentação. É muito rápido. Não fugiu da fonte do mal, não resistiu, não reagiu, então a passividade tomou conta para o acontecimento e a reação. Lamentavelmente, os passos que antecedem e sinalizam o pecado, a aparência do mal, por exemplo, passou tudo. Conseguiram passagem e logrou êxito. Nasceu o pecado. No imaginário do ser humano, pode acontecer de tudo num tempo ultra rápido. Assassinatos, torturas, pornografias, roubos, luxúria, lascívia, a cobiça, a inveja, o orgulho, entre outras do mesmo gênero. Estes prazeres ilícitos rolam soltos nos corações alongados de Deus. Falta de oração, falta de presença de Deus, falta de comunhão com a igreja. De forma que, sem temor a Deus, tudo volta a acontecer. As boas obras, consequentemente, tornar-se-ão sem graça. Vir à igreja, não há mais prazer. Estar com os irmãos não faz efeito. O amor ao próximo torna-se uma vertigem obscura, seria um tipo de vista embaralhada. Ora, Tiago foi cuidadosamente didático neste momento sobre esta usina geradora de pecados, coração do homem. É como um chip maldoso de alta resolução instalado no secreto, no imaginário
dos corações. E veja como que ele enumera no versículo 14. Observe bem rapidamente o versículo 14, para nós olharmos ele e darmos uma definição da sequência. Ele diz: cada um é tentado, isto é, uma experiência comum. Tentação é uma experiência comum. Quando atraído, esforço carnal. A atração é o esforço carnal. E engodado, se embaraçou por completo, perdeu a direção. Pela sua própria concupiscência, a natureza do exercício corrupto natural do homem gerou o pecado. Gerou o pecado. Por isso, Tiago clama no versículo 16 que nós lemos juntos. E ele clama: por favor, não façam loucuras, não sejam loucos, não façam esse tipo de coisa. E ele diz: irmãos, não erreis, meus amados irmãos. Bem simples, não erreis. Olha, Deus não erra, quem erra é o homem. E ele não está dizendo dos estranhos, ele está dizendo dos irmãos, irmãos que erram. Mas ele diz: não erreis, irmãos. A consequência de como a destruidora decisão é tomada do erro está definida com clareza por este homem de Deus. Quando nós podemos trazer um outro exemplo no livro de Jó, capítulo 15, 35, para terminarmos, veja que paridade interessante, porque nessa leitura que vamos fazer do versículo 35 do capítulo 15 de Jó, foi quando ele faz um dos seus três amigos acusadores de Jó. Eles arrumavam bastante argumentos filosóficos e religiosos, ainda de uma religião arcaica, mas eles conseguiam acusar Jó. Imaginando que Jó era um pecador impiedoso, falso, dizia uma coisa, mas era outra. E que ele estava atormentado nesta vida porque ele era um grande pecador dissimulado, ele escondia seus pecados. E ele sentencia Jó e diz para ele: concebem, ele está dizendo dos hipócritas do qual ele acusa Jó. E ele diz: concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre preparam enganos. Na verdade, ele estava dizendo: olha, você, Jó, foi permissivo, você concebeu e não conta para nós. Nasce um injusto quando você dá a luz a esse pecado escondido. Nasce o injusto, então você é um perverso, Jó. E ele termina dizendo: o seu ventre prepara enganos. Ventre associa com coração. E ele diz: agora você, Jó, é um operador de enganos, um operador de pecados. Não era o que acontecia com Jó. Nós já vemos que ele não entrou na dissimulação da sua esposa. O que nós podemos aprender nesta noite é que cada um de nós, se lembra dos primeiros versículos que nós lemos? Ninguém, cada um, ele individualiza. Então podemos dizer: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. E depois ele termina no conjunto dos irmãos que ele conhecia: amados, não erreis. Amados, não erreis. Jó é um homem de Deus, foi um homem de Deus. Você, nós somos de Deus. O recado é: não erreis. E se errar, peça perdão. Se arrependa e não peques mais, disse o Senhor àquela mulher, quando estava pecando. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, meus amados irmãos.
Espero que tenha feito um efeito em todos nós, nesta passagem, que este homem de Deus, inspirado pelo Espírito, soprado pelo Espírito no seu coração, possa ser efeito em nós. Amém? Amém. Obrigado pela presença de todos.